Sejam muito bem-vindos ao podcast Mirador do Tempo, onde em cada mês estaremos à conversa com os maestros de cada concerto do Sete Colinas, Sete Cantatas. Falaremos sobre o percurso que os levou à música antiga e futuros projetos. Comigo hoje tenho Fernando Miguel Jaloto, gravista português e o primeiro maestro do Sete Colinas, Sete Cantatas. Bem-vindo, Miguel. Olá, André. Todos os currículos tendem, com o passar do tempo, por ocultar os percursos iniciais, naturalmente por uma questão de espaço e por uma questão de evidência dos projetos mais recentes. E começava por te perguntar quando é que se iniciou o teu percurso, qual foi o teu primeiro contacto com o cravo? Ora bem, eu gosto de contar esta história porque não é assim o percurso mais habitual. Eu tinha estudado música em pequenina, a minha família não há propriamente uma tradição musical, mas as minhas irmãs estudaram música e eu também estudei um bocado de música em pequeno. Depois tive assim uma interrupção bastante grande. E o meu percurso inclinou-se sempre, a nível dos estudos, sempre para a parte das artes visuais. O meu sonho era ser arquiteto e, portanto, no liceu, portanto, segui sempre a parte das artes. E quando tinha, não sei, acho que por aí 14, 15 anos, comecei-me a apaixonar pelo barroco visual, portanto, pela arquitetura barroca, a pintura, a escultura. Portanto, toda a linguagem estética visual do barroco. E quando tinha para aí 16 anos, tive que fazer um trabalho para a escola, uma pesquisa para a história da arte, um tema qualquer relacionado com o barroco. E achei piada, como tinha realmente estudado um bocadinho de música, portanto não sabia quase nada de história da música, mas pronto, já havia alguma sensibilidade. Fui fazer uma pequena pesquisa sobre música barroca. E na altura tive um amigo meu que disse: tenho uma coisa lá em casa que vou-te emprestar. E era o disco da integral dos Brandemburgueses, com o Gustavo Leonard e com essa geração. E emprestou-me o disco, ainda em vinil, obviamente, e eu ouvi aquilo e pronto, foi assim uma revelação. Eu lembro-me como se fosse hoje a sensação que foi ouvir a música de Bach, ouvir aqueles instrumentos, ouvir aquele instrumentozinho que, tipo, nos primeiros concertos tu ouves ali atrás, aquele barulhinho que não sabes muito bem o que é. Depois, claro, quando chegas ao quinto Brandemburguês, vês harpsichord, o que é esta coisa? Não sei, também estava escrito, obviamente, tipo, cembalo, ou tu começas a ver aquilo, o que é isto? Isto tem teclas, que giro. Tipo, como eu tinha estudado um bocado de piano, isto é engraçado. Bem, mas na altura ainda não estava, isto era assim uma coisa muito lógica, nem eu pensava minimamente voltar à música. Mas ficou ali aquele bichinho, e depois a falar com as minhas irmãs, disse: eu queria voltar a estudar música. Mas já estás com 16 anos, já não vais a tempo de aprender nenhum instrumento. Então, se calhar vou para canto. Sim, para canto ainda podes, canto ainda vais a tempo. E fui para o Conservatório de Música do Porto e inscrevi-me em canto. Tentei inscrever-me em canto, só que na altura havia uma regra que dizia que os rapazes só podiam ter aulas de canto a partir dos 18 anos. Bolas. Então agora que eu estava cheio de vontade de estudar música e estudar canto, tenho que esperar 2 anos. Pode-se inscrever e ir fazendo as outras disciplinas. Pronto, depois lá me inscrevi, formação musical, coro, práticas de teclado. Isto é muito complicado porque não temos vaga. Práticas de teclado em piano, não há vaga. Mas há aqui uma professora que está a começar este ano a dar aulas de cravo. Isto foi assim demasiada coincidência. Quer dizer, eu tinha acabado tipo 2 meses antes de ter descoberto que existia aquele instrumento e passado 2 meses alguém me chamava a dizer que havia uma professora de cravo no Conservatório de Música do Porto. E eu disse: pronto, olha, é isto mesmo, vou fazer práticas de teclado em cravo. Mas eu tinha tido uma experiência muito desagradável com o piano, que tinha-me levado, inclusive, a desistir da música, do estudo da música. Portanto, estava muito reticente. Mas lá foi a minha primeira aula de cravo,
com uma senhora, Maria de Lourdes Alves, que era a professora de cravo do Conservatório de Música do Porto, que abriu a classe nesse ano, e que a primeira aula de cravo também foi assim inesquecível. Acho que também poderia descrever em pormenor, acho que cada minuto, apesar de eu não ter tido a noção do tempo, mas cada palavra que ela me disse, a revelação do instrumento. Ainda não havia, o Conservatório ainda não tinha um instrumento como cópia histórica, ainda era um Neupert daqueles dos anos 60, com os pedais, assim, tipo, o modelo Barre, lembro-me bem, mas pronto, um bocado aquele modelo tipo Pleyel da Wanda Landowska. Mas nesse mesmo ano o Conservatório de Música do Porto recebeu também um cravo já modelo, uma cópia já de um instrumento histórico. Mas as minhas primeiras aulas ainda foram nesse Neupert de pedais. E pronto, a Maria de Lourdes, a Maria de Lourdes Alves é uma pessoa que eu tenho imensa pena que não seja mais conhecida e mais reconhecida, porque, sobretudo, o trabalho pedagógico dela é excepcional. Uma pessoa estamos a falar de Portugal no final dos anos 90, uma pessoa com uma visão incrível, com uma formação incrível e uma paixão, um amor. Isto para vos dizer, eu acho que eu saí daquela primeira aula sem ter consciência, mas eu acho que já sabia que ia ser cravista. E isto, atenção, eu estava, como eu vos digo, a acabar os meus estudos no liceu para entrar em arquitetura. Portanto, a minha vida em nada se orientava. Aquilo para mim era, pronto, um hobby, um passatempo. Mas foi realmente tão apaixonante a forma como ela me apresentou o instrumento. Uma pessoa com uma visão, só para teres uma ideia, ela nessa primeira aula deixou-me com L'Art de toucher le clavecin, perguntou-me, lês francês? Eu disse, sim, estou um bocadinho francês. Então tens aqui L'Art de toucher le clavecin, um livro lindíssimo, que era um catálogo de uma exposição de pintura francesa, do Barroco, e o catálogo da coleção dos instrumentos musicais do Museu de Bruxelas. E repara, acho que não é qualquer professor que leva estas três coisas para uma primeira aula com um aluno. E foi que ela me deixou. Ela foi tipo, o teu trabalho de casa é leres isto. E repara, entrou também logo esta sintonia, quer dizer, alguém como eu que vinha de uma cultura visual, sobretudo, e teres um professor que é sensível realmente à arte do período e que também esta coisa realmente de eu ver os instrumentos antigos, não é? Porque ainda para mais que eu estava com um instrumento, ela explicou-me, pronto, isto é uma invenção do século XX, isto não é realmente o cravo, em breve vais poder ter acesso a um cravo, mas isto ainda não é realmente um instrumento, portanto tens aqui um catálogo do museu para tu veres como é que são os instrumentos realmente. Pronto, isto foi muito impactante e pronto, isto só para dizer, desculpa, a história já vai longa, só para dizer que isto foi realmente o meu percurso. Portanto, depois estudei com a Maria de Lourdes durante 6 anos, fiz o percurso todo do conservatório, pronto, consegui fazer os 8 anos em 6, tive outros professores fantásticos, gostei muito da formação que tive no Conservatório de Música do Porto. Eu era assim um bocado uma raridade, éramos só 2 colegas em cravo, portanto éramos só 2 alunos de cravo, portanto éramos assim um bocado uns bichos esquisitos. Obviamente que não havia uma cultura de música antiga de todo, portanto não havia realmente, tirando as aulas de cravo, não tinhas propriamente nada de muito específico orientado para a tua formação nessa área, mas como eu digo, tive bons professores de análise e técnicas de composição, de formação musical, de coro, portanto tive boas experiências e, entretanto, tinha entrado para a Faculdade de Arquitetura no Porto, portanto ainda fiz 4 anos, ou melhor, andei lá 4 anos, fiz 3. O curso revelou-se uma decepção profunda, portanto eu penso que essa parte também ajudou a minha orientação para o cravo. Portanto, eu acho que se o curso de arquitetura tivesse sido exatamente aquilo que eu esperava, teria sido mais difícil a escolha, mas, quer dizer, naqueles anos era cada vez mais claro realmente que a música ocupava um lugar muito mais importante. E quando estava a terminar ali o conservatório, a Maria de Lourdes foi muito perentória e disse, olha,
tens que fazer uma experiência lá fora, no estrangeiro. Não percas tempo, porque tu estás a fazer um curso superior e se calhar é isso que tu vais fazer. Tira um ano, tenta ir lá fora, veres realmente o que é este mundo da música antiga, o que é esta formação. Portanto, tenta lá para fora e pronto. E foi assim que eu dei o salto diretamente. Eu mal terminei o conservatório, fui logo para a Holanda. A Holanda não foi exatamente assim a minha primeira escolha. Não tinha propriamente uma escolha, andei a ver escolas, obviamente. Lembro-me de ver Paris, lembro-me de ver Munique, porque era onde estava o Lars Ulrich Mortensen, que era uma pessoa que eu na altura admirava bastante. Em Paris estava, na altura, acho que ainda estava o Christophe Rousset, não sei se já estava Olivier Beaumont, portanto ou estava um ou estava o outro, portanto que eram pessoas também de referência. Mas, entretanto, fui fazer um curso de Mateus, isto ainda não tinha terminado o conservatório, fui fazer um curso de Mateus e conheci o Jacques Orr. E logo no final desse primeiro curso eu fui assim muito tímido, assim, cheio de medo. Acho que quando penso que nós éramos assim todos, não sei, acho que éramos crianças até mais tarde, digamos. Eu acho que na altura já tinha tipo quase 20 anos ou 20 anos, mas eu sentia-me assim um miúdo, não é? E fui ter com o Jacques e disse-lhe: Jacques, eu queria tanto estudar consigo, o que é que eu tenho de fazer para estudar consigo? Ele disse: tens que te preparar durante este ano e em maio há audições e fazes o teu exame de admissão à AIA. Porque, quer dizer, pronto, para ele era uma coisa muito normal. Queres estar comigo? Então, olha, velho, tens de tentar a sorte e ver se entras na escola. Como é que foi a passagem da realidade da música antiga em Portugal, que ainda estava nos seus primórdios, para, de repente, chegar à AIA e ao Conservatório, que era, digamos assim, um dos centros mais importantes mesmo mundiais para a aprendizagem, para a vivência da música antiga? Isso sobretudo na altura, porque repara, estamos a falar do final dos anos 90, e isto parece que já começa a soar assim há muito tempo e entretanto já passaram 20 e tal anos. Pois eram realmente dois mundos. As gerações atuais, isto parece um bocado de discurso de velhinho, mas é verdade que isto mudou realmente muito. Eu tento ver as coisas realmente, foi uma descoberta, foi uma revelação, quer dizer, toda a parte musical, quer dizer, tu entravas em contacto com uma realidade que quase que nem sabias bem que existia, basicamente. Aqui em Portugal, estamos a falar de uma altura em que realmente a música antiga era muito pouco. Havia o curso de Mateus, que era um curso muito bom. Havia o curso da Academia de Música Antiga de Lisboa, que também era um curso muito bom, e pelo qual eu também passei. Não tive também as melhores experiências, mas reconheço que sinto muito agradecido, por exemplo, à Sofia de Mendia, que tinha esse trabalho de organização. Obviamente, a Ana Mafalda Castro, porque eram as duas pessoas que organizavam o curso, e portanto passei por lá também, obviamente que aprendi coisas, mas e dava nesses cursos, já tinhas uma pequena visão do que era, o que é que se fazia lá fora, não é? Mas quando chegavas lá fora, quer dizer, todo o sistema de ensino, por exemplo, uma coisa que era muito contrastante, é que nós aqui, os professores são um bocadinho, eram os teus paizinhos, não é? Guiavam-te, escolhiam-te o repertório. Mesmo a Maria de Lourdes tinha esse lado muito maternal, não é? Agora vais ver esta peça, agora vais estudar isto. Aquele sistema tipicamente português que é, tu andas tipo um ano a preparar um repertório, digamos assim. E tu chegas à Holanda e és um bocadinho entregue aos lobos. Porque assim, o Jacques, nunca me esquecer, o Jacques deu uma primeira aula, tipo em setembro, e disse: eu agora vou estar 2 meses em turnê com a orquestra do século XVIII, eu depois compenso-te as aulas, mas tipo, tu vais estar agora 2 meses quase sem aulas. Pode ser, disse: não, acho que há uma altura em que eu tenho um concerto em Amsterdão e depois tu vens ter comigo a Amsterdão e tens lá aula comigo. Sabes, assim, era outro mundo. Imediatamente tens de ser muito mais autónomo, tens de ser muito rápido, tinhas de ser muito rápido a preparar as coisas. O Jacques e os outros professores, eles não estavam interessados em ouvir 2 vezes a mesma obra. Tipo, tu preparas as coisas para uma obra, para uma aula, e
e aprendes o mais que possas, absorves o mais que possas e a seguir partes para outra coisa. E depois sim, depois quando estás a chegar ao exame final, então aí, ok, vais rebuscar o que é que vais tocar e o que é que vais fazer. Portanto, toda essa parte logo foi muito diferente. E depois realmente estás numa escola que tens um departamento dedicado à música antiga. Aí está, estamos a falar de uma época onde, obviamente que já havia, na altura, havia uma bipolaridade que era Haia e Basileia. Entretanto, repara, muitos das outras escolas de música antiga ou surgiram já depois disso ou cresceram depois disso. Não é? Barcelona, por exemplo, ainda não existia na altura. A Escola Cívica de Milão falava-se, sabia-se que havia lá qualquer coisa, mas não havia assim grande. Eu acho que mesmo Paris era uma referência, por exemplo, para o cravo, sim, mas quer dizer, não tinha propriamente assim uma fama como departamento. A Inglaterra estava um bocado fora do alcance, porque já na altura os preços eram incomportáveis. Portanto, realmente, era Haia ou Basileia, basicamente, era o que tu tinhas que escolher. E, portanto, sabias que eras um privilegiado e se tinhas a noção que seres aceite naquela escola que eras um privilegiado. E é a partir do momento que tens... Rapaz, quando eu penso as produções tipo de projetos de escola, que era... Lembro das primeiras coisas que vi foi o Didi Ineias, depois foi a Daphne do Marco da Gagliano, foi um Don Giovanni, uma flauta mágica, quer dizer, tu vês os teus colegas a fazerem, obviamente, tudo com instrumentos antigos, tudo com professores especializados, e estas coisas, quer dizer, as nossas audições do que a gente chamava o Baroque on Stage, pá, era do tipo, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o Brandenburguês número 2. Não, vamos fazer Water Music. Pá, e nós tínhamos que organizar estas coisas, porque os professores de música de câmara, portanto, tu inscrevias-te para uma aula, tu falavas com o professor e dizias, olha, então na próxima semana vamos ter aula, mas quer dizer, era tudo muito autónomo, tinhas que, portanto, para além de toda esta parte de haver um ensino específico e um ambiente muito, muito receptivo às práticas históricas interpretativas e estares numa escola realmente especializada, também este crescimento como pessoa e como aluno, digamos assim, foi um choque muito grande. Falaste há pouco da influência da arquitetura, mas no período barroco, o aspecto visual, depois o aspecto sonoro. A investigação musicológica foi algo que tu percebeste logo que estava inerente à música antiga? Foi algo que te fascinou? Sim, eu para já acho que fica quando te sentas, e isso eu não posso negar que a Faculdade de Arquitetura obviamente que me deu esse lado, que é quando tu te sentas 4 anos nos bancos de uma universidade, não é? de uma faculdade, que eu, às vezes para brincar com os meus outros colegas músicos digo, quando uma faculdade a sério, não é? Com um curso superior estruturado, não quer dizer que a arquitetura se calhar seja o melhor exemplo, se calhar obviamente se tivesse passado por uma engenharia ou por uma economia, se calhar ainda teria sido diferente, mas quer dizer, quando passas por um curso universitário, mesmo que não o completes, a tua visão já fica diferente dos teus outros colegas. Portanto, o mundo académico, digamos assim, já começa a fazer parte de quem tu és. E depois, é assim, tu chegas à AIA e percebes, sobretudo na parte teórica, tinha um excelente professor de disciplinas teóricas, que é o Peter Van Eyren, mas tu percebias que também aí era muito a tua responsabilidade, tu investigares, ires tu à procura. Tínhamos uma biblioteca excepcional na escola, do outro lado da rua era o Instituto Musical Holandês, também com uma biblioteca fenomenal. Tinhas o Rementa Museum, que tinha uma coleção única de instrumentos antigos, ou seja, tu tendo interesse e tendo motivação, tu também tens ali as ferramentas todas para começares um bocadinho a investigação, a leres artigos, a leres livros, e começas a perceber realmente que era-nos muito incutido. Lembro, por exemplo, uma pessoa que marcou muito nesse sentido foi o Bart Kauken, com quem eu tinha muitas aulas, porque era o professor da Joana Amorim, com quem eu tenho o Ludwig Ensemble, portanto tínhamos muitas aulas juntos, e o Bartold era uma pessoa que realmente que te dizia, não sabes, tens que ir ler.
isto está no Quantz. Quem diz isto é o Carlos Philip. Não havia papinha feita, era o que é que queres saber, tens que ir ver. E portanto isto começa logo a fazer parte também cada vez mais, que é, tens que ir aos tratados, tens que ler, tens que ver os originais, isso infelizmente eu acho que se tem perdido muito da música antiga. Quanto mais o ensino está institucionalizado, tens obviamente muito mais professores, muito mais escolas, os currículos começam a ficar mais sedimentados. Eu sei que me todos vieram um bocadinho da tua pergunta, mas já vamos voltar. E o que está a acontecer é que realmente as pessoas cada vez tens menos essa necessidade, porque também na música antiga as pessoas começam agora a fazer-te mais a papinha, não é? E começam a dizer-te, olha, faz isto, e as pessoas também ficam um bocadinho menos curiosas. Isto para dizer que sim, no meu tempo, meu Deus, está a soar mesmo à velhadas, mas no meu tempo eu acho que estava mais, era mais clara esta necessidade de investigar. Em relação, portanto, aquilo que eu acho que me marcou e que de alguma forma ainda me marca como intérprete em relação à arquitetura é que realmente esta ligação às artes visuais, que depois que me levou também, por exemplo, a apaixonar-me pelo teatro barroco, pela dança barroca, ou seja, acho que te dá uma visão mais abrangente. Acho que fiquei sempre com uma visão mais abrangente, mais redonda de ver a música, mas também o que está para além da música. E isso ainda hoje, esta semana, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tenho um amigo meu que me propôs ir a Munique. Ele restaurou um cravo, tem um cravo histórico, preciosíssimo, até porque pronto, é um cravo que também já como histórico, pertence ao Christoph Allgood, pronto, não interessa. Restaurou este cravo e disse, tens que viver o cravo, não sei o quê. E eu fiquei todo entusiasmado, claro. E ele depois disse, depois há outras coisas aqui em redor que eu te quero mostrar. E disse logo, claro, eu não posso, estou ansioso por ir a Munique e ver as igrejas dos irmãos Assam e queria muito ver aqueles palácios lindíssimos, aquelas abadias, aqueles mosteiros bávaros do barroco bávaro. E ele disse, não, eu estava a pensar, era numa coleção de instrumentos musicais que têm aqui sim, claro. Claro, são instrumentos musicais. Mas quer dizer, sabes, quando me falam tipo Munique e Baviera, eu pensei logo, não, eu quero ver, mas as obras do Balthasar Neumann e quero ver igrejas forradas em estuque e em engenhos. Sim, pois claro, a minha preocupação devia ser depois ver outros instrumentos, ver outros cravos, ver outros. Portanto, acho que ficou sempre essa visão um bocadinho realmente diferente, digamos assim. E a abrangência destes campos, o visual, o auditivo e o teórico, também que te influenciou a tua atividade como mestre alt cembalo? Olha, a minha atividade como mestre alt cembalo tirando o Ludwig Ensemble, está ainda numa fase um bocadinho incipiente, não é? Realmente é algo que eu gostaria de ter mais hipóteses, porque sinto que já estou numa idade e num percurso em que me permite ter alguma coisa para dizer e para orientar um grupo. E, portanto, isto para dizer que a influência disto tudo, sim, acho que marca-me. Eu acho que faz parte realmente de quem eu sou. E acho que se eu tenho alguma coisa a dizer de novo, é mais nesse sentido, porque assim, se eu estou a trabalhar com bons músicos, e normalmente tenho tido o privilégio de trabalhar, 90% das vezes trabalhar com muito bons músicos. Repara, ou trabalho com músicos que realmente que não são especializados, e então aí há muita coisa a dizer, coisas mais básicas, digamos assim, da música antiga. Mas quando estou a trabalhar, como agora estou a trabalhar convosco, vocês são pessoas que já têm uma formação igual à minha no campo específico das práticas históricas e interpretativas, o que é que eu posso dar, digamos assim, o que é que eu posso acrescentar num ensaio, na preparação de um programa, eu acho que vai mais realmente para esse campo. Transformar um bocadinho também na investigação, que é
perceber que se calhar cada vez há menos esta diferença entre texto e contexto e que realmente que o contexto também é texto. E, ou seja, perceber que tudo que está à volta de uma obra musical faz parte dessa própria obra musical. Ainda ontem fiz aquele parênteses sobre aquela pequena reflexão. Tu não estavas cá já no ensaio, mas fiz uma pequena reflexão sobre questões sociais da época, sobre a visão neste caso mais do que do Charpentier, mas da poetisa que escreveu o libreto da obra do Idil, esta visão social sobre a corte de Versalhes e os camponeses e a vivência neste caso dos pastores do século XVII, ou realmente esta ligação com o teatro barroco, com a declamação, com a importância realmente do texto e a abordagem do texto. Ou seja, tudo isso, sem dúvida que para mim é neste momento aquilo que eu acho que posso contribuir, que também no meu trabalho de investigação, pronto, que ainda não terminei, na minha tese, mas que espero que esteja quase, que eu também gostaria, por exemplo, infelizmente acho que não consegui, porque pronto, quando estás a fazer uma tese de doutoramento há muitas outras coisas e acabas de perder um bocado, mas que eu gostaria realmente, e isso fica, pelo menos escrevi isso na minha introdução, se calhar tanto ou mais a influência de todos os escritos musicológicos que eu li e todas as teses que eu li no campo da musicologia, mas se calhar aquilo que parece que me marcou ainda mais foi, por exemplo, muita coisa que eu li no campo da história da arte e muita pesquisa realmente que é feita realmente no campo em Portugal, no campo da azulejaria, no campo da talha dourada, no campo da pintura 6 e 700ista. Realmente, para mim, isso às vezes é tanto ou mais inspirador do que o tradicional livro de análise sobre música de formas musicais do século XVIII ou sobre o percurso musical de um determinado compositor. Portanto, para mim, isto faz parte de um pacote que para mim é um bocadinho indissociável. Tu estás em fase de conclusão do teu doutoramento sobre a orientação de Rui Neri. É verdade. O teu tema é a música italo-portuguesa, música sacra no século XVIII. Sim. Certo? Que é engraçado porque quem me conhece sabe que eu sou muito mais francófilo, sou muito mais orientado para a música francesa e para a música alemã, e acabei a trabalhar um tema relacionado com a música portuguesa e com a música italiana. Sim, portanto estou a terminar o doutoramento com o professor Rui Vieira Neri e com a Cristina Fernandes, que é a co-orientadora, que são, pronto, acho que os nomes deles não se precisamos estar aqui a dizer nada, são pessoas realmente que no campo da música portuguesa do século XVIII são das maiores referências, e especificamente no campo da música sacra, porque obviamente para o campo da ópera, etc., há outros nomes. Portanto, também sou privilegiado em poder ter trabalhado com a orientação de ambos. E sim, portanto, fui parar a este tema. Portanto, o meu tema centra-se num compositor, chama-se António Tedeschi. Quem já se cruzou comigo nos encontros de musicologia já não suporta ouvir falar em António Tedeschi, mas eu sei que para o público em geral este nome não diz rigorosamente nada. Pronto, para vos dizer rapidamente, portanto, António Tedeschi é um padre napolitano que chega a Portugal em 1733, contratado pelo Dom João V, e tem um percurso, aí está, que agora vocês vão perceber porque é que ele me apaixonou, quando encontrei esta personagem, porque é que ele me apaixonou. Porque o Tedeschi é um cantor, mas distingue-se, a primeira vez que ouvimos, digamos assim, falar dele em Portugal é como um poeta latino, portanto, na poesia neolatina. É uma pessoa que faz um percurso ligado às academias literárias em Portugal no início do século XVIII, que era, digamos assim, onde a elite cultural se encontrava em Lisboa, e onde se estavam a despertar as academias que proporcionavam, digamos assim, um ambiente mais cosmopolita que Lisboa podia oferecer na altura, não é?
Portanto, era onde as academias literárias, obviamente, que se discutiam assuntos literários, muita poesia, mas também havia música, pronto, era realmente correspondente aos salões literários da França do século XVII e das academias italianas, obviamente, em que se inspiravam. Portanto, o Tedeschi encontro como poeta neolatino e depois encontro ao serviço direto da Rainha Dona Maria Ana de Áustria, a rever libretos para as primeiras óperas em Portugal. O Tedeschi tem uma ligação muito interessante com Francisco António de Almeida. Eu acho que é a melhor ligação, digamos assim, que se pode encontrar em Portugal entre um libretista e um compositor, é realmente entre Tedeschi e Almeida. Eles colaboram em pelo menos 4 obras. E só muito mais tarde é que o Tedeschi, já depois do terremoto e já depois de se reformar como cantor da Patriarcal, é que o Tedeschi começa a compor. Deixa uma obra musical interessante, não é vastíssima, mas é representativa, são 80 e tal obras, todas elas sacras, mas isto para dizer que o que é que me fascina em Tedeschi? Para já é um homem entre dois mundos, portanto um pé em Itália e um pé em Portugal, é um homem que é um cantor que depois se torna compositor, mas que no fundo é sobretudo um poeta. É um libretista, é alguém que escreve realmente libretos, primeiro, como eu digo, adapta libretos, depois compõe os próprios libretos. É uma pessoa, portanto, abrangente e é uma pessoa depois também musicalmente a cavalo entre dois mundos, porque ele chega a Portugal em 1733, portanto estamos digamos assim, se queremos pôr etiquetas, estamos no alto barroco, mas ele vai escrever a sua música já na década de 60. Portanto, já estamos na segunda metade do século XVIII. Entretanto, Portugal, já evoluímos para um estilo musical completamente diferente. A escola napolitana e a influência operática está no seu auge. E Tedeschi fica ali com um pé em Roma, um pé no estilo mais conservador, um bocadinho mais austero, um bocadinho ainda ligado aos tempos áureos da Patriarcal no tempo de Dom João V, mas obviamente, até porque ele próprio é napolitano, já com outro pé, já neste estilo galante, pré-clássico da segunda metade do século XVIII. Portanto, para mim foi uma descoberta muito importante e, mais uma vez, também foi um desafio, porque realmente eu senti, ok, vou-me lançar num campo no qual eu realmente não estou à vontade, no qual eu sei muito pouco, mas espero, quando sair daqui, quando chegar ao final desta jornada, vou completar, digamos assim, o meu conhecimento nesta área. E é verdade que me sinto hoje que realmente veio completar aquele lado da minha formação na Holanda, realmente muito mais orientado para a música francesa e para a música alemã. Ok, agora vi-me obrigado a ler os tratados portugueses, a descobrir o Tratado de Solano, por exemplo, que eu sabia que existiam estes teóricos de Solano, mas quando fui ler os tratados dele, pensei, obviamente na sua medida, obviamente, não vou fazer uma comparação direta, mas é o nosso Quantz, é o nosso Carlo Philipp, é alguém que no meio de toda aquela teoria sobre a solmização, que hoje não é muito relevante, mas que de repente diz-nos como é que se faz uma apogiatura, como é que se faz um trilo, qual é o bom gosto de cantar, como é que ornamentar ou não ornamentar, cadências, uma cadência deve ser longa, deve ser curta. O Pedroso, que tem coisas tão interessantes, que descreve como escrever uma área, como escrever um minueto. Para mim foi uma descoberta encontrar este tipo de escritos em Portugal. Portanto, sinto que me fez crescer como investigador, mas também como músico. É esta conjunção de estilos que te leva a escolher a gravar as 6 suítes de Charles Dupart? O Dupart também foi uma paixão e uma espécie de casmurrice. Eu tocava muito Dupart, estava na altura que eu já obviamente conhecia o Dupart, mas fiquei sobretudo a conhecer muito bem porque eu trabalhei uns anos como acompanhador no Porto, no Conservatório de Música do Porto, e claro, os alunos de flauta de bisel tocam muito as suítes de Dupart, não? Porque o Dupart publicou as suítes nas duas versões, de flauta de bisel e de cravo. Portanto, eu comecei a conhecer aquela música e claro, estamos a falar
de miúdos, não é? A tocarem a música. Atenção, professor, eu gosto muito do meu colega do Luís Carrapa, que é o professor de flauta de bisel do Porto. Eu acho um excelente professor e que fez um trabalho muito bom com os alunos, mas estamos a falar em alunos a tocarem estas obras. E aquilo começou ali a criar assim, uma espécie de formigueiro cá dentro. Esta música é tão preciosa, esta música tem tanto para dar e claro, e os alunos não chegam lá, não é? Quando estás num quinto grau de flauta de bisel não chegas para lá. E comecei ali aos bocadinhos assim, queria tanto tocar esta música, sabes? Queria fazer com esta música aquilo que ela tem aqui, um potencial e que eu nunca consigo chegar lá. E depois, realmente, sim, o Dupart é uma pessoa muito interessante, porque o Dupart, repara, tem uma influência enorme em Bach. Bach copia as 6 suítes do Dupart. Há, inclusive, esta famosa cita, que eu acho que não é coincidência. Quando o prelúdio da primeira suíte inglesa de Bach cita 3 ou 4 compassos de forma literal a giga da primeira suíte do Dupart, quer dizer, o Bach não é Handel, não é? O Handel a gente sabe que está sempre a copiar os outros e a roubar daqui e dali. O Bach, quando faz uma citação destas, eu acho que é realmente uma homenagem. E o Dupart é muito interessante em tudo, porque tem realmente, também é um compositor também um bocadinho entre dois mundos, portanto, tu vês nitidamente que ele vem do século XVII, vem do D'Anglebert, sobretudo, tem muitas pontes com Lebègue, etc., mas depois tem toda já uma influência italiana leve, mas muito presente, e uma elegância, um refinamento que já é tudo François Couperin e que já aponta realmente para o século XVIII. É um francês a viver em Londres, portanto, sim, tudo apaixona-me todas estas pessoas, estas circunstâncias, estas obras que estão realmente entre mundos, digamos assim. E o Dupart realmente disse-me muito e gravar o Dupart foi também um desafio. Tu obrigaste a preparares aquelas obras e teres 6 obras que tens que gravar. Eu na altura julguei que ia ser só um CD, depois a música é um bocadinho mais extensa, portanto acabas de gravar 2 CDs, tens 3 dias para gravar 2 CDs, não é? E isso, eu acho que isso é algo que qualquer músico tem que passar, mesmo que depois eu não voltei a gravar mais nada para Cravo Sol, mesmo que depois se calhar não haja continuidade, mas acho que é essencial passar para a experiência e realmente dizer, ok, vou gravar isto, vou preparar isto, porque é um tipo de preparação completamente diferente daquela que fazes para um concerto. Portanto, mais uma vez, para mim também foi uma hipótese de crescimento como músico, independentemente do resultado. Já há alguns anos que não ouço o meu Dupart, mas fiquei feliz com o resultado. Se calhar hoje já seria diferente, provavelmente, mas fiquei feliz com ele. Mas mais importante do que isso, acho que foi aquilo que eu aprendi com o processo de gravar o Dupart. E qual seria um próximo CD a gravar, a solo? Olha, agora vem a parte nostálgica e pessimista de Miguel Jaloto. Tanta coisa que eu gostaria de ter gravado e que já não vou gravar. Foi o que eu digo, isto dava aqui uma lista muito grande. Eu gostaria de ter gravado mais música francesa, porque acho que é algo que eu teria algo a dizer. Um dos meus sonhos teria sido gravar a integral das Les Nations do Couperin na versão para 2 escravos, que não existe. E agora estou a dizer isto em público e alguém vai-me roubar a ideia, já sei. Portanto, depois é melhor editarem este bocado. Ou não, deixem ficar, não há problema. Sim, eu acho que isso durante muito tempo foi assim o meu sonho, era ter feito esse trabalho. Mas gostava de ter gravado música portuguesa, gostava de ter gravado... por incrível que pareça, apesar de ser um compositor com o qual eu no início não tinha assim grande empatia, mas gostava de ter gravado Seixas,
pensei em fazer um CD de Scarlatti porque em 2019 tive que preparar um programa de Scarlatti que depois que apresentei aqui em Portugal, depois fui apresentar em Espanha. Portanto, pensei em ter gravado Scarlatti, um outro Scarlatti, que não é o Scarlatti do virtuosismo, o Scarlatti das mãos cruzadas, que é um Scarlatti muito lírico, um Scarlatti que eu achei que era, passando os clichês, que já vem do Kastner, mas um Scarlatti lusitano, um Scarlatti mais faducho, que eu gostaria de ter feito. Muita música do século XVII que me encanta. Froberger, eu tenho uma paixão imensa por Froberger. Acho que é dos compositores que eu tenho tocado mais em público e que eu, sobretudo, há um manuscrito de Froberger que ainda nem sequer está revelado, que foi comprado por um colecionador particular e que ainda não deixou que se copiassem as obras que estão lá únicas. Mas sim, um CD de Froberger teria sido. Mas quando falo em Froberger, há toda ali uma escola alemã do século XVII, se é que se pode falar de uma escola, porque obviamente depois estas diferenças entre a Alemanha do Sul, a Alemanha Central, a Alemanha do Norte, mas realmente, sei lá, música para cravo de Buxtehude, que me encanta profundamente. Pronto, há muita coisa, mas se me perguntas se eu tenho um projeto concreto para gravar a solo, não tenho. Não tenho porque realmente, quando vives em Portugal 25 anos, aprendes a matar os teus sonhos todos. Lamento. ou pelo menos a matares grande parte deles. E para sobreviveres não podes... Portanto, quando chegas aqui vens com uma catrafada de projetos e de sonhos e de ambições e depois tens que ser realista e tens que pensar. E neste momento, obviamente, que pensas muito... Ok, mesmo que eu até quisesse gravar isto ou aquilo, mas quem é que quer ouvir? Não é? E depois, atenção, temos de ter consciência da grave crise que existe neste momento no mundo da gravação, não é? Quer dizer, nós passamos do... Quando eu comecei a estudar música antiga, os músicos ainda eram muito bem pagos para gravar um CD. Neste momento, se queres gravar um CD, tens que pagar tu muito bem para o fazeres. E é uma coisa, desculpa, estamos a falar de CDs, vamos a desorientar-nos um bocadinho. Mas uma coisa que eu acho que às vezes era importante falar e dizer às pessoas, porque acho que o público em geral não tem essa noção, é que neste momento, quando se continua a apresentar como um sinal de prestígio, tu gravares um CD para esta ou para aquela etiqueta, as pessoas tinham que ter a noção que depende de tu, enquanto músico, quanto dinheiro tu estás disposto a pagar para gravares para uma determinada etiqueta. Claro. Portanto, obviamente que tens que ter interesse, que aquele diretor artístico daquela etiqueta, tem que obviamente estar minimamente interessado, mas é sobretudo uma questão de tu teres dinheiro disponível para pagares. Claro. Portanto, todos estes projetos que eu te estava aqui a dizer, se eu ganhasse o Euromilhões, eu facilmente, isto não seria um problema, até porque, graças a Deus, ao longo destes anos, realmente gravei para a Ramé, mas gravei para a Harmonia Mundi e gravei para ótimas etiquetas que eu sei que eu tenho contacto das pessoas, se chegasse a dizer, olha, tenho este projeto, isso seria execuível. O problema é teres o dinheiro para o fazeres. Portanto, isso... E daí, quando eu dizia em Portugal, tens que cair um bocado na realidade. Pois é, a questão passa sempre por aí, não é? Se vives num país onde é tão difícil conseguires um pequeno subsídio para gravar, que depois não te vai cobrir nem 1/10 das despesas que tu vais ter com essa gravação, claro. Pronto, obviamente que já estás automaticamente condenado, digamos assim, em relação aos teus colegas que vivem noutros países e com outras condições económicas. E falando de outros projetos, nomeadamente do Ludovice, o que é que se segue? Seguem-se projetos interessantes, que eu estou realmente bastante entusiasmado. Assim, o próximo projeto que nós temos nós ainda estamos a repescar os concertos cancelados pela pandemia. Portanto, era inevitável eu não se tinha falado da pandemia nesta conversa. Isto é tão 2022, portanto, que era inevitável. Portanto, ainda estamos a repescar alguns projetos. Portanto, vamos ter agora um concerto em Israel,
no Festival Felícia Blumenthal, que é onde a gente já esteve aqui há uns anos, onde vamos levar um projeto um bocadinho fora do normal do Ludwig Ensemble, porque vamos fazer como dizem os nossos amigos espanhóis, um recorrido, uma visão da música portuguesa, pedirmos uma visão da música portuguesa desde a Idade Média até ao século XX, até a contemporaneidade. Isso vai ser um projeto bastante transversal. Vamos fazer desde cantigas de amigo, música dos cancioneiros renascentistas, passamos obviamente pelo barroco, um cheirinho de modinhas, um pescar de olho ao fado, que obviamente que é inevitável, e depois vamos terminar, por exemplo, com algo que me interessa bastante, que eu gosto muito, que é harmonizações corais de Lopes Graça. Depois temos uma turnê muito engraçada em Espanha, em 2022-2023, com um projeto que lançamos ano passado que se chama A la Español, e que é música francesa ao gosto espanhol, uma reflexão da música francesa sobre o gosto espanhol, e portanto que vai nos levar também a alguns festivais relevantes, à Quincena Musical de San Sebastián, ao Festival de Música Antiga de Sevilha, portanto vamos a alguns sítios, e a outros vamos estar em Santander, vamos estar em Raca, que é um sítio onde já estivemos também várias vezes. O Ludwig Ensemble tem esta curiosidade de termos sempre mais concertos em Espanha e lançam-nos sempre mais desafios e temos mais oportunidades em Espanha do que em Portugal. Temos um agente em Espanha, que é uma coisa raríssima. Não temos um agente em Portugal, mas temos um agente em Espanha. Portanto, o percurso do Ludwig Ensemble está realmente muito ligado, de alguma forma, à Espanha. Temos projetos realmente para este ano muito interessantes. Fazemos a integral dos concertos de Correte no Festival de Órgão de Mafra, fazemos a Ofrenda Musical, que também é outro projeto que já está adiado desde 2020. Fazemos a Ofrenda Musical no Festival de Marvão. Portanto, temos CDs para lançar, estamos com 2 gravações para lançar. Uma que vai ser este ano, que só ainda não saiu pelos meus atrasos na parte da edição, um CD dedicado, também mais uma vez, é um CD supostamente de música portuguesa, mas que é mais um CD de música em Portugal, com obras de 3 compositores estrangeiros que estavam ativos em Portugal no século XVIII, portanto, Astorga, T. Sagal e Giovanni Giorgi, e que depois também tem um bocadinho também de Seixas pelo meio, e que fazemos realmente, portanto, é uma ideia mais ou menos que seria um sarau musical para a Dona Mariana da Áustria. Também um bocadinho neste esforço chamar um bocadinho a atenção que em Portugal acho que ainda está a surgir, mas e não é que eu gosto muito especificamente de chamar isto de estudos de género, porque eu não gosto muito destas compartimentações, mas é realmente necessário chamar a atenção para o lugar da mulher na história da música, e nós não temos, infelizmente, a figura da mulher compositora do barroco. Sabemos que a nossa Dona Maria Bárbara terá composto alguma coisa, mas não temos material. Pronto, mas interessam-nos neste CD salientar realmente esta figura da Dona Mariana da Áustria enquanto encomendadora, enquanto uma pessoa que trouxe realmente à corte portuguesa uma visão completamente diferente da sociabilidade e do papel da música na sociedade e na corte. E temos também um outro CD, que esse só sairá no próximo ano, que gravamos agora no mês passado, dedicado à segunda metade do século XVIII. Não vou avançar muito mais, mas portanto a música já bastante mais tardia, e também um bocado a outro ponto que nos parece interessante, que é os primeiros concertos, que podemos chamar o embrião dos concertos públicos em Portugal, das primeiras apresentações de concertos, portanto, fora deste âmbito doméstico e da corte. Portanto, estes são assim os projetos do Ludwig Ensemble. Os meus projetos individuais próximos, como eu vos dizia ao bocado no início da conversa, portanto, espero que esteja a nascer esta minha atividade maior, como que eu gostaria que fosse maior, como Maestral de Cembalo. Então tenho
este ano 2 convites muito interessantes, 3, porque obviamente que o primeiro é este, estar aqui a trabalhar convosco neste programa de Barry Charpentier. Depois a seguir tenho um projeto em abril que vou dirigir duas entrées do Jean-Philippe Rameau do Les Andes Galantes em Inglaterra, e mais uma vez também é um projeto que me é muito caro porque é um projeto pedagógico, portanto é uma academia em que eu vou trabalhar com duas pessoas maravilhosas. Uma, não sei se vocês conhecem, que é Judy Tarling. A Judy escreveu The Weapons of Rhetoric. Exatamente. E tem outro livro maravilhoso que é algo como Baroque Violin Player for Ingenious Players. É uma espécie de compêndio sobre interpretação dos instrumentos de corda no Barroco. Portanto, é uma pessoa que tem esses dois livros que são, para mim, duas bíblias e portanto, a Judy é uma outra da formadora. O outro formador é o Ricardo Barros, que é um luso-brasileiro, um brasileiro português que vive também em Inglaterra e que é bailarino. Portanto, a formação dele é como cravista de base, mas é um bailarino barroco, um coreógrafo, faz um trabalho fascinante, portanto, para além da investigação, mas também a publicação de coreografias dele, de música do século XVII e XVIII. Portanto, vai ser um time muito interessante. Trabalharmos, obviamente, com jovens. Há duas vertentes, portanto, temos amadores e temos jovens em início de carreira, no qual vão estar, inclusive, alguns portugueses também. E, portanto, este projeto é mesmo muito querido, esta hipótese de ser convidado à Inglaterra para poder ir orientar um projeto de música francesa. Portanto, é algo que para um português acho que não é assim muito óbvio. E depois também tenho este projeto em Espanha, também maravilhoso, que é trabalhar com um grupo espanhol uma missa do Francesc Valls, que toda a gente conhece pela missa Scala Arentina, mas que tem também uma missa maravilhosa dedicada a Dom João V, e por causa disso, por causa dessa ligação, convidaram-me. Pronto, aí também relacionado com o meu doutoramento, porque o programa vai incluir Giovanni Giorgi, vai incluir António Tedeschi, portanto vai ser levar um bocadinho do nosso património musical e da música que se fazia na corte portuguesa do século XVIII, também uma série de concertos em Espanha que também se vai dividir em 2022 e 2023. E, portanto, a primeira parte do projeto é este trabalho, portanto, da Missa do Valse com música portuguesa, e a segunda metade do projeto vai ser um pouco como vocês fazem, vai ser valse com Bach. Portanto, vamos manter a Missa do Valse, mas depois ela vai ser contraposta a uma obra de Bach. E pronto, assim são estes projetos assim que neste momento me estão a ocupar mais o tempo e sobretudo o coração. Muito bem. Miguel, muito obrigado. E agora eu gostaria de falar sobre as minhas receitas favoritas.